anos depois, a lei da anistia gera controvérsias. O texto da lei anistiou os dois lados, tanto os militares quanto os opositores ao regime. Mas dois pontos de vista estão em discussão: de quem defende uma punição aos torturadores e de quem considera que a anistia já concedida não pode ser revista. Está no primeiro artigo da lei sancionada pelo último presidente militar do país, João Batista Figueiredo. É concedida a anistia a todos quantos cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da administração direta e indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos servidores dos poderes legislativo e judiciário, aos militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em atos institucionais e complementares. Em outubro do ano passado, a Ordem dos Advogados do Brasil protocolou no Supremo Tribunal Federal uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, na qual questiona a anistia aos representantes do Estado, policiais e militares, que durante o regime militar praticaram atos de tortura. A OAB pede ao Supremo que a anistia não se estenda aos crimes praticados por agentes públicos acusados de homicídio, desaparecimento forçado, abuso de autoridade, lesões corporais, estupro e atentado violento ao pudor contra opositores. Para nós, tortura é crime inafiançável, como diz a Constituição brasileira. E se é crime inafiançável, a discussão é: quem torturou durante o regime militar estaria perdoado pela lei da anistia? Nossa avaliação, não e não poderia. Não porque a anistia perdoou, e perdoou corretamente, os crimes políticos e conexo. Tortura não é crime político nem é crime conexo, é crime de lesa humanidade, imprescritível. E se é imprescritível e não é crime amparado pela anistia, o Estado tem o dever de buscar a reparação penal. Em fevereiro deste ano, a pedido do relator da ação, ministro Eros Grau, chegou ao Supremo Tribunal Federal uma manifestação da Advocacia Geral da União sobre o assunto. Para a AGU, a ação não deve ser aceita pelo Supremo, considerando que a regra é de que a anistia se dirija aos chamados crimes políticos, nada impedindo que seja concedida a crimes comuns. A Advocacia Geral da União destaca que, ainda que haja revisão da lei, já teria ocorrido a prescrição. A vice-presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça não concorda que a anistia seja estendida aos militares. O que eu entendo que ouvi da AGU é que ela entende que a declaração de anistia abrigou a todos os que estiveram envolvidos nas perseguições políticas durante o regime ditatorial. Esse não é o posicionamento do Ministério da Justiça. Nós entendemos que o Brasil já está obrigado, desde 1915, e ratificando convenções nacionais e internacionais, de responder pelos crimes de tortura que ele tenha praticado. Então, esse é o nosso posicionamento, que a lei, na interpretação que nós fazemos, ela não se estende àqueles que praticaram crimes em nome do Estado ou em nome próprio contra perseguidos políticos. Na ação que está no Supremo, a OAB reforçou o pedido já feito em outras ações, para que sejam revelados os nomes dos militares e policiais responsáveis por crimes em nome do Estado. Agora estamos esperando que se paute e que se julgue. E eu não tenho dúvida, uma vez esse processo sendo apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, nós podemos contar a nossa história. A história está incompleta, quando não se sabe o que aconteceu durante a ditadura militar, porque não se abriu os arquivos, não se abriram os arquivos. Está incompleta porque não puniu quem torturou, quem cometeu esse grave crime. Antônio Barbosa estava começando um mestrado em História na Universidade de Brasília, quando a lei da anistia foi aprovada. Ele acha que ela deve ser avaliada considerando o contexto histórico. Certamente, entre os integrantes do sistema de poder em vigor, houve concessão em demasia na lei da anistia. E certamente, para grandes setores da oposição, a anistia foi muito mais tímida do que poderia ter sido. Eu não vejo sentido, 30 anos depois, rediscutir a anistia. Até porque, passado tanto tempo, já é possível, com serenidade, analisar bem os papéis desenvolvidos pelos dois lados em questão.
Nem todo o regime militar, nem todos os protagonistas do regime militar podem ser identificados como meros torturadores, e nem todos aqueles que sofreram a perseguição do regime militar podem ser entendidos como apenas defensores da democracia e da liberdade. Agora, se nós formos descer a detalhes a respeito do comportamento desse ou daquele personagem, tenho certeza que não chegaremos a lugar comum. O senador Pedro Simon, na época da votação da lei, era do partido de oposição, o MDB, e não concordava com a anistia aos torturadores, mas explica que a lei aprovada foi a possível naquele momento. Mas hoje se sente que há uma cobrança nossa, uma cobrança em cima de nós, de que a anistia para a tortura não poderia ter sido feita. Como diz o Jubim, na época foi um acordo, foi um grande entendimento. E foi um grande entendimento quando nós não estávamos no poder. Nós éramos oposição. A ditadura ainda estava no governo. Mas sempre ficou essa matéria com relação os torturadores para a posição de interrogação. Hoje ela está em discussão. Eu acho que deve haver o clima para reabrir o Instituto do Esclarecimento. Nós entendemos que a lei da anistia foi muito importante para pacificar o país, mas ela foi marcada por um vício de origem, porque os militares se deram anistia a si próprios. Então nós não somos a favor da revisão da lei da anistia, mas somos a favor sim de manter os processos e ir às últimas consequências contra os funcionários do governo, os militares, os policiais, aqueles que trabalhavam para o aparelho estatal na época e que praticaram tortura, assassinatos e desaparecimento de pessoas. Daqui a pouco você vai conhecer personagens da nossa história que lutaram contra a ditadura militar. Um soldado que entrou para a luta armada e um jornalista exilado em vários países da América Latina. Eles relatam as torturas que sofreram e falam o que pensam sobre a lei da anistia 30 anos depois. Voltamos já.